Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Pode Florescer. Hoje é o nosso quarto episódio. Eu, Sim. Cíntia Vidal, Ana Flores, a minha parceira, estamos aqui para levar luz para você, para influenciar no seu despertar espiritual, no seu florescimento, que você tenha uma vida abundante, porque você nasceu para isso. E hoje o trem vai pegar fogo aqui. Hoje vai, gente. Hoje vai, não vai ser fácil não, né, assim, o papo de hoje eu acho que vocês vão amar. É, Gente, acho que de todos os episódios que a gente fez, talvez seja o que vai mais esquentar, né, sim. Cíntia? Hoje nós vamos falar sobre preconceitos. Os tipos de preconceitos, falar sobre como isso afeta as nossas vidas negativamente, energeticamente, a questão do campo, a questão da. Enfim, coisas demais aqui, né? E eu já vou lançar a bomba, porque o primeiro preconceito que nós vamos tratar é o preconceito religioso. Ai, dá até preguiça. Não, o episódio da preguiça foi o último, se você não viu. Acompanha o nosso terceiro episódio, que saiu há 15 dias, foi sobre os 7 pecados capitais e a preguiça deu o que falar, deu o que falar. Mas dá preguiça de falar. Eu fico pensando, é sério, Cíntia, é sério. Eu vejo as pessoas querendo se espiritualizar, querendo ter uma vida melhor, querendo ter uma vida próspera, uma vida abundante e com preconceito. Sim, Não cabe mais nesse mundo o preconceito. sim, É o pré-conceito de algo. com certeza. O que que é a palavra preconceito? É você ter um pré-conceito de algo que você não conhece. Você está fazendo uma coisa que você não conhece. Gente, e é absurdo isso, é absurdo você ter preconceito com alguém, com alguma religião, com alguma coisa, né. Mas qual é a primeira aí, Cíntia? Religioso, mas deixa eu só pegar um gancho no que você falou, que eu estava vendo um post outro dia falando sobre seres extraterrestres, né, tem tido muito movimento ultimamente, enfim, nessa transição planetária, né, nesse final da transição, e uma pessoa falando: "Gente, se existe, ET, seres de outros planetas, por que que eles não vêm então?". Aí uma pessoa comentou assim: se nem o humano se tolera, se a gente não aceita uma pessoa que tem uma religião diferente da gente, um corpo diferente da gente, uma cor diferente da gente, uma opção sexual diferente da gente, que dirá se descer um ser totalmente morfologicamente diferente da gente vai fazer o quê? Apedrejar. Não tem o que fazer. A gente se destrói. O É. que faríamos com seres? O que faremos, né? Porque é algo, enfim, eminente de acontecer. Mas é isso, a gente não se tolera. Somos totalmente autodestrutivos. Adorei isso, adorei. Então vamos falar sobre o preconceito religioso. O que que eu vejo, Ana? As caixinhas, né, falamos sobre isso, se eu não me engano foi no primeiro episódio, que nós humanos temos a tendência de nos fecharmos em grupos, fecharmos. Uhum. Então a gente acaba criando caixinhas. Ah, aqui nós somos, vou falar das religiões, os evangélicos. Então a gente só fica dentro dessa caixinha, o que sai aqui a gente não explica, a gente não quer saber, a gente não fala sobre isso. Aqui nós somos os católicos, aqui nós somos os budistas, aqui nós somos, enfim, como quiser Os chamar. E tem espíritos, é. ainda as variações, né? Porque dentro do evangélico tem outras vertentes, dentro do católico tem outras vertentes, enfim. Mas num grande entendimento, todas falam a mesma coisa, Sim, com palavras diferentes. sim. É igualzinho, Cíntia, você virar para mim e falar assim: "Ana, eu não gosto de mandioca, eu só gosto de aipim". Eu não gosto de aipim nem mandioca, eu gosto só de macaxeira. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Aí eu vou te fazer uma pergunta: qual foi a religião de Cristo? Nenhuma. Nenhuma. Ele não teve, foi o amor. O que ele veio pregar foi o amor, ele não pregou religião. Aí alguns vão falar: "Nossa, Ana, mas você é contra a religião?". Não, eu sou contra o religioso. O extremista, O né? extremista, lógico, religioso, sim, precisamos ser. O que é o extremo? Que lembra que a gente falou no episódio passado sobre os excessos? Os excessos que fazem mal, Exatamente. né. Claro que todo mundo tem que ter sua base, todo mundo tem que ter a sua base, né. É tipo assim, a minha base é espírita, sempre foi, desde criança. Conheço: "Ai, Ana, então você não vai na igreja católica?". Eu vou, se precisar eu vou. "Ah, você não entra numa igreja evangélica?". Se eu precisar eu entro. Ué, o que que tem? Aonde estiver falando de Jesus eu vou. Eu só hoje não sinto mais necessidade de estar num templo, porque eu vejo que cada um vai falar de um jeito. Exatamente. E religião é amor, religião é amor, sabe assim? Deveria ser, né?
na verdade é pra ser, a pessoa não faz, né. E é muito triste esse preconceito religioso, Cíntia. Quando a gente começou a fazer o podcast, né, que meio que a gente resolveu fazer, como veio a questão religiosa, sabe. Quantas pessoas vamos falar então um pouquinho de religião, tá. Por exemplo, a Umbanda. A Umbanda é tida como uma coisa ruim. Sim, Quem disse? Quando você vai estudar a Umbanda, o que que a Umbanda é? São os africanos que estiveram aqui no Brasil. A Umbanda nasceu no Brasil, tá? Por quê? Os africanos, como escravos, eles não podiam ir à igreja, porque eles eram escravos. Então, como é que eles iam à igreja? Então, eles começaram a fazer o campo deles ali, a dança deles, as coisas deles, porque eles não podiam, eles eram proibidos de entrar na igreja. Aí você vai falar que são contra? É lógico que existe a parte boa e a parte ruim, como em qualquer religião, qualquer uma tem, tá? Inclusive, quando a gente fala de religião, né, hoje já existe, infelizmente, o anticristo. sim. Já existe uma igreja que é anticristo. Então, quando a gente pensa nisso, isso sim, né? Aí não é preconceito, não, gente. Isso é ser coisa errada porque você está vibrando do lado oposto a Cristo. Não é? Agora, tolerância religiosa, gente, intolerância religiosa não dá mais não. Não dá. Porque cada um vai se conectar a uma egrégora, cada um vai se conectar ao que gosta e o que que tem. Por exemplo, você gosta de ir lá, ajoelhar, rezar, faça o que você gosta, o que É está para dentro do seu você, né, não é para se mostrar ali, para estar ali, para pertencer somente ou, eu vejo umas pessoas muito fiéis a costumes familiares. A minha família é uma família de católicos, então eu preciso batizar meu filho, eu preciso pagar o dízimo, eu preciso mas não existe um fim ali que é Jesus, ou que é Deus. Tem muita gente que vai na igreja para olhar a roupa dos outros, para ficar falando quem estava lá, quem não estava. Eu já vi, assim, a minha família vem de uma cidade pequena, já houve caso lá de padre que punia as famílias que não pagavam dízimo. Era uma coisa absurda, assim. Então, é algo que transcendeu o propósito da religião. E sim. não é isso que a gente está falando no caso, né. Estamos falando aqui das pessoas que não aceitam o outro. Só que às vezes, estar ali dentro não quer dizer que a pessoa esteja se espiritualizando de fato, Não, sim. né. E o problema não é a religião, eu sempre falo isso, é o religioso. É isso. Né, a religião em si é base, é legal. O problema é o religioso que vai lá e faz tudo que é contra Jesus, tudo, faz tudo, né. Eh, Toma cuidado com isso, gente, toma cuidado que isso é muito sério, né, porque Jesus foi amor. E, né, inclusive hoje eu fiz uma pergunta num dos grupos que eu tenho, até no grupo que você tá, e eu perguntei, só não falei ainda a resposta, né. Hoje, quando vocês estiverem vendo esse episódio, já vai ter sido: "Quem acredita em Jesus?" Você acredita? Aí todo mundo fala: "Ai, acredito". Tá, mas você não tá vivendo 1% do que ele colocou aqui. É. Sabe o que que eu vejo muito? Hum, Eu sou uma pessoa muito observadora, né, e eu venho de uma base católica, hoje eu acho que eu transcendi um pouco a religião, eu continuo numa base católica, só que eu me abri hoje para conhecimentos diversos, então eu não tenho essa necessidade mais de ir à igreja toda semana que não, eu entendo hoje que o Deus, o cosmo, o universo, o ser maior vive dentro de mim também e está nas pequenas coisas. Eu vejo muito quando entra uma pessoa mais humilde, assim, um mendigo, alguma coisa na igreja, ou um cachorro. Aí, às vezes, vem aquelas pessoas desesperada pra tirar. Outro dia eu fui à missa lá na cidade da minha avó, a mulher estava jogando água no cachorro que estava deitadinho dentro da igreja, pra ele sair. Aí eu fiquei pensando, e se fosse Deus, se fosse Jesus que veio aqui como esse cachorro pra dar uma olhada o que tá acontecendo aqui? aí eu Ela te acha o pergunto quê? Que ele ia vir como um rei, como algo supremo? Não. Eu acho que se ele voltasse hoje, se Jesus voltasse hoje pra dar uma conferida na galera aí, ele ia vir como um mendigo da rua, que ninguém olha. Ele ia vir como um animal que as pessoas passam despercebido, que tá, sabe? Então a gente perdeu noção. essa noção mesmo do amor ao próximo, que eu acho que é o que deveria ser o principal em qualquer religião, né? E deixando tudo pra trás, né. Tipo assim, você tem a base católica, tem a base espírita, e a gente se dá super bem, Com né, certeza. porque a gente entendeu que não precisa ter preconceito com nada. Tipo assim, aí essa pessoa que foi lá chutar o cachorro, vai lá depois acender vela para São Francisco de Assis, Uhum. que foi quem defendeu os animais o tempo todo. Vai acender vela para São Lázaro,
que é o protetor dos animais, dos Exatamente. cachorros. Mas vai lá e chuta um cachorro. É tipo assim, isso assim, pra mim é inadmissível, Sim. né. Aí o preconceito, aí vem o preconceito religioso, né. Por exemplo, eu trabalho com cartas, né, então eu tenho lá na minha mesa cartas de Pai Joaquim, que é Umbanda, tenho de São Arcanjo Miguel, que é da igreja católica. Aí de vez em quando o pessoal olha assim: "É, a Ana tá ficando". Gente, isso é não ter preconceito, é você entender que cada um tem sua egrégora, que cada um vai por um lado e tá tudo bem. Desde que você tenha Deus dentro de você e siga o caminho de Cristo, que é o amor. Só pra gente pegar o gancho, fala sobre a egrégora, porque a gente não falou ainda, né. Ai, tanta coisa gostosa, né. Exatamente. Gente, a gente tem várias egrégoras. O que que é egrégora? São grupos de energia. Então cada um vai pertencer a uma egrégora diferente. E quando a gente fala de religião é a mesma coisa. Você vai se sintonizar com pessoas da mesma egrégora, né. Então tem as egrégoras dos isso a gente está falando da religião Uhum. aqui, né. Tem vários tipos de egrégora, mas tem os umbandistas, tem os espíritas que são os kardecistas, tem, por exemplo, na igreja evangélica tem vários pontos, tem o batista, tem da universal, são egrégoras diferentes. No catolicismo tem o Os santos, né, aquelas fala coisas. você vai falar até melhor do que eu. Tipo assim, tem os franciscanos, Ah, tem tá. tem a outra egrégora que é uma Os jesuítas, os enfim, isso são egrégoras, e entendi. vai se sintonizar. Aí você vai ter preconceito com quem não é igual a você. Ah, gente, século XXI, hein, para com isso. Não você não é o ápice da coisa não, sinto dizer, né. E energeticamente, quem tem preconceito, Cíntia, tá assim, ferrado. Oi, oi. Eu não esperava essa sutileza. É, que tá, que tá. Porque se você tem preconceito, você tá indo contra Cristo, entende? Aí é o que eu falo, Jesus não foi amor, em nenhum momento ele foi preconceituoso. Quando Exatamente. ele pega Maria Madalena e traz para ser, né, uma das apóstolas dele, em nenhum momento ele teve preconceito com o que ela foi, É isso. entendeu? E Eu ali ele mostra, não é para ter preconceito com ninguém. eu acho ótimo porque as religiões falam: "Não, Deus sabe o que faz, Deus sabe de todas as coisas". Beleza, então ele fez pessoas para serem de uma religião e de outras, e você não concorda? Então você não está concordando com ele. Como é que é isso? Aí vem, né, no catolicismo, o Pai Nosso: "Pa que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mas aqui eu quero é a minha vontade. É, Aqui não vai fazer a sua vontade não". Uai, então como é que funciona isso? Você tá pedindo pra fazer a vontade dele, mas não tá concordando com a vontade dele? Não, é desse tem jeito. alguma coisa errada aí. Beleza, próximo preconceito, preconceito racial. Aff. Ai, todos eles é um "af" atrás de "af", Gente, mas olha, enfim. eu falo que preconceito até me coça de nervoso. Por quê? Facial, Cíntia. Você já aprendeu isso? Espírito tem cor? Mm-mm. Espírito tem sexo? Ah. Não. Hoje a Ana tá branca de olho azul, a Cíntia tá morena. Isso aqui é pele, isso aqui passa. Gente, quando Apodrece. apodrece. Quando a gente entende que a gente é ser integral, que a gente é um ser eterno, isso aqui é passageiro. Hoje o negro tá como negro, amanhã ele vai estar branco de olho azul e hoje a Ana tá branca, amanhã vai ser negra. E daí? O que importa é o que tá no coração. Cíntia, quando a gente vê sobre preconceito racial, gente, eu falo assim, ó, afe mesmo, porque me dá até um irque, da pessoa ser tão pequena, dela achar que aí vai até conecta com os 7 pecados capitais, Uhum, né, que vem com a soberba, tipo assim: "Eu sou melhor que você porque eu tenho a raça tal". exatamente. Gente, por favor, eu não tô falando só de negro não, os indígenas. Gente, os Exatamente. indígenas, assim, que povo lindo, que trabalha com planta, Que que trabalha. energia, né, Isso é uma energia potente. maravilhosa, maravilhosa. Aí a pessoa vai: "Não, não gosta". Aí vem também numa questão até de países, né. Uhum. Nós somos um país, eu acho muito engraçado isso, né, brasileiro ter preconceito, eu falo: "Gente, assim, vai estudar um pouquinho história, né". Porque o brasileiro tem, preconceito com o negro, por exemplo, tá. A base foi da onde mesmo? Porque vieram quando foi descoberto o Brasil, vamos lá, foi descoberto o Brasil, os europeus, os portugueses vieram para cá. Aí, né, tiveram relação com os escravos, com os índios, trouxeram escravos,
Então, o povo brasileiro é todo mestiço. Aí você tem preconceito com você mesmo. Na sua linhagem, com certeza vai ter negro, vai ter escravo, vai ter indígena, vai ter, enfim, Com um certeza pouco de cada coisa, né? tipo assim, a minha, esses tempos eu descobri, a minha foi a mãe da minha tataravó, ela foi escrava, sabe. Uhum. Então, hoje a Ana é loura, tem olho azul, mas a minha tataravó foi escrava. Então eu vou ser preconceituosa com os escravos se eu vim da linhagem dela? Sim, Se eu tenho que, né, pela constelação, quando a gente fala de constelação familiar, a gente tem que honrar os nossos ancestrais, como é que vai ter preconceito? Ah, por favor. é bem isso. E espírito não tem cor não, tá. O espírito Exatamente. tem energia, É isso. né. Maravilhoso. Eu vou linkar, então, pulando um pouquinho daqui do nosso roteiro, já com a xenofobia, que é o preconceito étnico, né? E de nacionalidades diferentes, que ainda é muito comum, principalmente em países mais evoluídos, né? A gente vê, por exemplo, Estados Unidos, as pessoas são muito. eh, Esqueci a palavra, que valorizam muito o seu próprio país. Eu esqueci a É porque a palavra. gente está tão já assim lá, eles não são evoluídos, né, eles são desenvolvidos. Não, eles são países desculpa, eu falei errado. São países mais desenvolvidos, É, mas são países que valorizam muito a sua própria cultura e que sim. têm, tem esse ciclo muito fechado. Nós somos os melhores, nós somos os maiores, nós somos os mais poderosos e o resto do mundo é o resto, né. Ah, O coitado, pessoal fala: viu. "O Brasil é o celeiro do mundo", então o brasileiro tá lá pra se ferrar mesmo e pra trabalhar pra mim, enfim, né. Até não entender de espiritualidade, né, Cíntia. Quando a gente vai buscar o Brasil, muita gente não gosta do Brasil. O Brasil é a pátria do espiritismo, é a pátria da espiritualidade, não sei se você sabe disso, isso está em Allan A Kardec. gente falou disso Falou? nos primeiros episódios, Então, falamos um pouquinho sobre já isso. nem lembrava, tá vendo. Aí você vai lá, tá, gente, Estados Unidos, beleza, país super desenvolvido, muito legal tecnologicamente, tudo muito maneiro. Mas tá, isso tudo vai passar um dia. E quem vai se tornar? E quem tá lá hoje fazendo isso, na lei divina não tem jeitinho. Vai vir para um país depois subdesenvolvido para passar por tudo aquilo, É sabe? isso. Não cabe mais, gente. É igual, por exemplo, eu vejo as pessoas, né? Aqui no Brasil tem muito venezuelano. Uhum. Aí de vez em quando, ah, não, ó, porque tá vindo de outro país. Cara, quem é você na fila do É pão bem isso. para dizer quem pode estar no seu país e quem não pode? É. Ô, Cíntia, se Deus te colocou nesse país é porque é para você estar aqui, é para você florescer onde Deus plantou, Com certeza. São os né? patriotas, que eu lembrei a palavra. Ah, Não tá. que você não seja, né, não precise não possa ser, Uhum. porque tem que valorizar sim o seu país, você ser, grato por onde você mora, e você é parte disso, né, mas você se achar melhor do que outro, não existe isso. E a gente vê muito isso nessas, migrações, imigrações que acabam acontecendo em zonas de guerra e tudo, as pessoas não querem receber, fecham fronteiras. Eu entendo todos os aspectos que isso envolve, eu às vezes Sim. não entendo, porque não é o meu foco, assim, de estudo e tudo, mas eu tenho uma pequena, um pequeno entendimento sobre isso, mas as pessoas acabam se esquecendo do principal, que é o aspecto humano, são pessoas. Não existe país fazendo relação com outro país, existem pessoas fazendo relação com outras pessoas. A mesma coisa empresas, né? A gente fala muito isso nesse âmbito empresarial. São pessoas que fazem comércio, enfim, parcerias com outras pessoas. Então é sobre irmandade, sobre sermos um só, né? Somos habitantes do mesmo planeta. Precisamos aprender a viver em harmonia. E é isso que essa transição planetária traz pra gente, essa possibilidade da gente se tornar mais fraterno, mais acolhedor com nós mesmos, do que falamos no início, né, sobre, eh, fugiu. Não, a energia baixou aqui. Energia baixou quando começou a falar de preconceito, assim. Senhor, Eu fugiu tô total. suando, bebendo água, porque a energia baixou, tá? É, gente, reza aí pra gente sempre. Lembrei, fala quando a gente falou sobre os extraterrestres, que a gente não se suporta, É, então como que a gente vai aceitar o outro? Então é isso, a gente precisa ser mais humanos, entender que nós somos pessoas que precisamos de ajuda, que podemos estar aqui, uns pelos outros, né, e não olhar o macro. Ah, não somos um grupo numa nação fechada, não somos um grupo, os brancos ajudam os brancos, os negros, não, gente, todos ajudam todos, estamos todos no mesmo barco. ô Cíntia, quando a gente entende que a gente é um ser eterno e que a gente sempre reencarna em vários lugares,
Hoje a gente está no Brasil, hoje estamos aqui em Juiz de Fora, eu e você nos reencontrando. Mas aonde que a Ana teve na outra vida dela? A Ana teve no Japão. Você, né, já teve na Índia, já teve no No Egito, nas Egito. suas outras vidas, que você traz muito essa energia do Egito. Aí você vai ser hoje contra eles? Se você já viveu lá? Como é que eu vou falar mal do povo japonês se eu já tive lá em outras vidas? E não sabe onde estará, né, Eu não daqui sei pra se frente. vai estar depois. Quando Jesus escolheu estar em Jerusalém, vamos lá em Jesus, né? Até para vamos ativar essa energia aí falando dele, né? Que o Bora. negócio baixou aqui. É tipo assim, Jesus foi para Jerusalém e os judeus eram contra ele. Por favor, sabe? Sim, Então você vê, e hoje, né, nessa transição planetária, os judeus eles estão assim, aquela parte lá, né, do Irã, do Iraque, toda aquela parte zona lá, de gente, não guerra, de entendo muito de conflito, né. são guerras de conflito, por quê? Por causa de preconceito, porque cada um quer uma coisa, que quer outra coisa, e amanhã a gente pode estar nascendo lá. De pedaço de terra, "Não, esse pedaço é meu", aí briga com outro povo, uma coisa. É, Esses extremistas religiosos que vêm muito dessas, são muito presentes nessas regiões e acabam cometendo atos, de massacre mesmo, né, matança em massa, sim. de pessoas com religiões diferentes, povos com religiões diferentes, enfim, é muito É complicado, muito triste, quando muito você triste. olha, é triste. Aí as pessoas vão lá colocar Jesus no alto, mas não estão fazendo o mínimo que ele falou, né. Sobre preconceito, igual eu te falei de Madalena, ele foi o primeiro a puxar Madalena falando assim: "Para com esse preconceito". Deixava vir até ele os leprosos, as pessoas doentes, aqueles que eram excluídos. Sim, e aí vem a gente aqui, né: "Ah não, vou ser preconceito, não vou gostar daquele dali não". Ah, gente, por favor, né. Aí depois aí vem lá do outro episódio lá: "Ah, mas Deus vai me ajudar". Ô, faz por onde, né. Vai dar não, gente, faça por onde. Falamos do religioso, do social, vamos falar do preconceito de gênero, eh, da homofobia, desse preconceito que ainda é tão presente no nosso país e no mundo, né. É, muito triste, né. Muito triste, porque lembra que a gente falou no outro episódio sobre ser você? Você ser a sua potencialidade pura? Uhum. Aí, às vezes, a pessoa não vai ser o que ela veio para ser, né, porque: "Não, ali na minha família não posso ser homossexual, porque eu tenho que ser o que os meus pais querem". Espírito não tem sexo, volta a falar, não tem, né. Uhum. Hoje a Ana tá como mulher, amanhã a Ana pode ser homem em outra vida. Hoje, né, alguém tá pode vir como e tá tudo bem. Vamos parar com isso, sabe? Porque você passa eu, por exemplo, assim, vejo que as pessoas até os homossexuais, eles se dão muito melhor do que às vezes casais. Com certeza, Porque acabam se unindo ali de uma forma muito bem unida e fala assim: "Olha, e tá tudo bem". E é muito coragem deles, com né, certeza. porque ainda tem preconceito. Sim. Mas quando você entende que o preconceito é uma energia muito baixa, gente, e assim, eu falo: "Ô gente, faz isso não". Ó, dá até a energia que baixou, gente, tô falando sério, a energia tá baixa, e a gente tá rezando pra energia evoluir, né, porque deu uma baixa aqui, só você vê como é que é, e olha que a gente tá mais, aí, espiritualizado um pouquinho, Vamos né. tentando. Eu acho legal porque a gente sempre fala que as pessoas vão passar exatamente o que elas precisam passar para aprender o que elas precisam aprender, né, nessa Uhum, existência. E normalmente, eu falo assim, das pessoas mais próximas de mim e que eu vejo, quando tem uma pessoa que vem, homossexual na família, ela vem numa família para ser totalmente disruptiva. Ou é é. uma família extremista religiosa, ou é uma família muito tradicional, com aquela coisa ali de todo mundo seguiu aquele padrão e aquela pessoa veio mesmo para quebrar o padrão familiar e, tirar a cabeça de todos de que aquilo era uma coisa, anormal, vamos dizer assim, né. O É. quanto que isso vem, como missão, às vezes, para abrir a cabeça dos que vieram antes e dos que virão depois, né, para libertar os que virão depois. É, toda família sempre vai ter um que vai virar tudo, né. Sempre vai ter um. E isso a gente tá na transição, então é o patinho feio, ó, muito entre aspas, para quem tá ouvindo a gente no Spotify, muito entre aspas, patinho feio.
O que que era o patinho feio? Ele virou cisne. Foi quem inverteu tudo da família, quem não seguiu a patinha e foi para ser ele. E ele foi brilhar no lago. Sofreu exclusão, né? O patinho feio, ele sofreu muita exclusão. Com certeza. De tudo. Isso a gente está falando quando a gente é diferente. Não só na questão do homossexualismo, não. De tudo. Você quer ser diferente ali na família, você vai sofrer. Só que aí vai passar uma hora que o que vai acontecer? Você vai virar cisne. E É você isso. vai trocar totalmente a questão familiar, É né? comprar sua paz, né? Oh, e tem preço? Tem Não tem nada. preço, gente. Quando você faz o que você nasceu pra fazer, o Pedro Superti, mais uma vez falando dele, que é uma pessoa que eu acompanho muito, ele fala isso, que pra ele o conceito de sucesso é isso, é você alinhar o que você faz ao que você veio nesse mundo pra fazer. E isso não é só sobre dinheiro, não é sobre sucesso em carreira, não é sobre atingir um patamar de números ou de expectativas externas, é sobre você se sentir na sua plena potência. É. E é muito bom isso. Que aí é a potencialidade pura que Deepak Chopra falava. É isso. Tudo vai se unindo, Uma tá vida vendo? quântica Uma vida quântica, uma vida abundante, uma vida aí de que florescimento, né? todos nós nascemos pra ter. Com certeza. E é nosso por direito, Porque Deus merecemos quer, isso aí. tá? Com certeza. Deus Deus quer. sempre quer. Deus Deus sempre. nunca fala não, você que fala. É verdade. Falamos sobre isso no último episódio. Agora tem o preconceito linguístico de aparência. Um exemplo é a gordofobia. Nu. Aquele preconceito com as pessoas que falam ou linguagens diferentes, vamos dizer assim, é o porta, é o roceiro, já ouviu esses termos, né? Aquela pessoa que às vezes é tida como inferior em determinadas situações, pelo seu jeito de falar e pela sua aparência. Mais uma vez, muito triste, né? O que é o amor, né? Quando Jesus veio, ele falou sobre o amor. Ele não falou sobre aparência. Aí, você sabe o que eu acho interessante, Cíntia? Aí a pessoa vai falar, vamos falar da gordofobia que você falou, né? Nossa, fulano é gordo. Primeiro, que ninguém é gordo porque quer. Sempre vai ter uma questão por trás da gordura, tá? Uhum, Ah, mas é porque come muito. Mas se come muito, foi alguma falta lá na infância. Sempre tem um porquê, com certeza. não é? Falamos isso da gula, inclusive, né? Falamos sobre a gula. No último episódio. Claro que tem assim várias vertentes, a gente não vai conseguir entrar em tudo agora. Uma vez eu escutei de uma pessoa, né, que graças a Deus a pessoa se espiritualizou depois, mas eu lembro da pessoa falando assim para mim: "Não, Ana, porque a fulana é muito que trabalha com ela, é muito gorda, me dá nervoso olhar para ela". Eu pensei: "Nossa, perfeitinha você, hein? Perfeitinha". Realmente a pessoa tem um corpo perfeito, mas por dentro podre. Totalmente podre. Aí você vai ser preconceituoso com quem é gordinho, que você tá por dentro? Entende, Cintia? Com Aí certeza. linguístico, vamos falar: "Ah, mas, né, a pessoa fala errado". Gente, o que que tem? O que que a pessoa é para você? O que que a pessoa te entrega? Qual a vibração da Por pessoa? que que aquilo te incomoda? Eu acho que é onde a gente tem que olhar. Nossa, eu tô essa pessoa aí, nossa, ela é gorda que me incomoda. O por que isso? Vai pra uma terapia procurar, Vai, que porque tem um tem porquê. alguma coisa em você. Não é normal você olhar pra uma pessoa e só o fato dela ser o que ela é te incomodar. Eu acho interessante, Cintia, às vezes as pessoas falam assim: "Nossa", ó, vamos supor que eu vou te contar um caso, tá? Nossa, Cíntia, você viu aquela fulana? Sabe aquela fulana gordinha? Sabe? Não fala assim, aquela pessoa, gente boa, aquela pessoa. E fala o nome da pessoa, aquela pessoa que tava com a roupa tal. Não, não. Sabe aquela pessoa gordinha, tal, tal, tal. Aí, muito engraçado que às vezes é o porco falando mal do tocinho, né? Normalmente é. Geralmente é, né? A pessoa, né? Mas não é para falar mesmo assim, nesse caso, não é para falar isso. É o fulano de tal. Ai, sabe aquela pessoa assim, né? Aquela pessoa é careca, né? O que que tem ser careca? Cara, isso aqui é só cabelo, sabe? Então você vai começando a entender que a vida é muito mais do que isso aqui, é muito mais que corpo. Sim, E dá um alívio quando a gente entende isso, né, Cíntia? com certeza. E os focos são diferentes, né. Às vezes a pessoa que, sei lá, tem um problema de calvície, ela gostaria de ter cabelo, pra ela ser careca é o fim. Sim, Mas tem gente que raspa o próprio cabelo porque ama ser careca, porque se acha muito melhor careca. Enfim, gente, cada um é um. cada um vai ser um. O foco que você dá é sobre você. E sempre lembrando que quando você olha para o outro, você está tirando o foco de você não está recebendo o que o universo tem para te entregar. Porque aí você está entregando para o outro, você só olha para o outro.
E toda vez que você aponta um dedo para alguém, tem 4 apontando para você, É bem né, isso. então vamos parar com isso, né. Nosso próximo preconceito é o preconceito de idade. Contra, né, fala assim, mas com idosos, com, às vezes, pessoas novas, a gente vê muito isso: "Ah, não, esse aí não sabe nada da vida não, esse aí é muito novo. Ah, esse é muito velho, esse" enfim, preconceitos relacionados à faixa etária. Isso acontece muito, principalmente com mãe e filho, pais e filhos, dentro de casa, né. É tipo assim, o filho: "Ó, você fica quieto que você não sabe de nada não". Uhum. Mas aí tem um problema no celular: "Aqui, você me explica aqui, porque eu não tô conseguindo no celular, né". Gente, o espírito, ele é antigo. Hoje, por exemplo, o meu filho hoje tem 15 anos, quando eu acho que esse episódio foi já tem 16. É, não. Hoje meu filho tem 15 anos, só que ele já é um espírito super antigo. Ele tem uma sabedoria de muita coisa que eu não tenho. Ele vem de várias e várias vidas. E quanto mais a gente vê isso, sua filha, quanta sabedoria ela já tem, Nossa. Cíntia. Ela tá com 3 aninhos. Aí você fala assim: "E não, não sabe de nada, eu que sei". Ah, ó. Aham, pra não render, hein. E com o idoso ele passou por muita experiência que você não passou, muita experiência. Aí você não tem paciência com o idoso, às vezes, mas e a experiência que ele passou que ele pode deixar para você? Aí você às vezes eu escuto, né, já aconteceu isso, uma vez uma pessoa falou assim: tinha umas pessoas na rua, né, "Ah lá, um monte de idoso fazendo paredão ali", uns adolescentes falando: "Paredão ali, ó, é paredão, os idosos tudo andando devagar na rua". Aí, espera aí, um dia você também vai ser idoso, Ou você vai morrer ou você antes. vai morrer antes, eu não sei, né. Aí acho que vai ser pior, porque, né. Então, assim, entenda que você também vai bom, se não morrer antes, tem 2 opções, ou você morre antes ou você vira idoso. Eu tenho certeza que você quer ficar idoso, não é? Tudo aqui que a gente falou parte da empatia, né. Tudo parte da empatia. E se você não tem empatia com o outro, não adianta, sua vida não vai para frente. É, acho que é a cura para qualquer tipo de preconceito. Agora temos o preconceito socioeconômico, eh, Hum. relacionado ao material. Ah, que legal, né. Aí temos 2 problemas. 2 problemas, que vem da avareza, que foi a gente falou no episódio passado, né. O socioeconômico, quantas pessoas eu vejo gente, como é triste isso, porque como eu vejo energia, né, a pessoa que tem esse preconceito socioeconômico, hum, hoje você pode ter dinheiro, Cíntia, daqui a pouco você pode vir sem nada. Eu falo muito isso, até com meu marido, nunca subestime o poder do universo de te tirar tudo o que você tem, até você aprender o que você precisa aprender. E é assim. Quantas pessoas a gente vê casos aí que tinham impérios e perderam tudo. E: "Ai, mas nossa, Deus quis assim". Sim, Deus precisou querer assim, porque com certeza tem alguma coisa que você só vai ter oportunidade de olhar depois que aquilo aconteceu. É aquele velho ditado, né, você só dá valor depois que perde. Também. E a gente não vai falar disso agora, mas a gente está na transição planetária. E Deus não vai mais esperar. Não vai, isso está na Bíblia. Não existe como mais esperar. Então, se você hoje tem lá, você é soberbo, olha, eu tenho dinheiro, fulano não tem, então fulano não presta, fulano é meu empregado. Gente, cuidado com isso, porque hoje você tá, amanhã você tá sem nada. E como eu vejo isso, Cintia, assim, como é triste isso, Sim. sabe. Porque é o que você falou, de uma hora para outra a empresa pode quebrar. Tô falando de empresários aqui, mas Não, de de qualquer todo de coisa, qualquer casamentos, uma pessoa que às vezes, vive de um relacionamento em que ela, eh, a família tem dinheiro, ou o marido tem dinheiro, uma mulher ou um marido também, que a mulher tem dinheiro e vive ali daquele dinheiro, e de uma hora para outra aquilo acaba, gente, aquilo vai embora, aquilo rui de alguma forma, e o que que fica? é, tô lembrando de um caso aqui, você adora meus casos, né. Vou contar um caso, lógico que eu não falo nomes, né. Eu atendi uma pessoa uma vez, atendia, a pessoa hoje não vai mais, né, e era uma pessoa muito arrogante, uma mulher muito arrogante. Com todo respeito, mas ela não fazia nada. É o marido que tem dinheiro, né. E um dia eu perguntei pra ela, e ela falava minhas empregadas, assim, com ar Soberba. de soberba, tanto que ela não ficou comigo, porque ela não aguentou os "toma, né, toma aí", né.
e com 2 filhos e só assim, pensando em coisas materiais, né. Não que não possa pensar, gente, não é isso, é você não se ligar a isso, não se apega. E um dia Somente é isso, né. eu perguntei pra ela: "Se seu marido morre hoje, como é que você vai fazer?" Aí ela ficou: "Você tá gorando meu marido?" Eu falei: "Não, não tô gorando não, isso é real, porque ele não é eterno. Seu marido morre hoje, Uhum. como é que você vai fazer?" Aí eu perguntei, porque devido à mediunidade, né, eu falei assim: "Como é que foi sua infância?" Porque eu sabia que tinha sido Uhum. muito pobre materialmente. Ela nunca mais voltou. Porque eu sei que, tipo assim, ela tinha sido pobre, ela casou com um homem muito rico, mas que eu também já vejo que ele vai morrer, que ela vai perder tudo, Sim, porque não vai conseguir sustentar, com certeza. porque não tem um dinheiro, assim, não tem investimento, não tem uma coisa que segurou na vida. Uhum. E eu falo: "Gente, pra que isso?" E trata mal o empregado, e trata mal isso, trata pra quê? E uma energia ruim, ruim, sabe. E a vida parando, aí vem o caso da depressão que a gente falou: "Não, eu não tô ficando com assim, tô depressiva, tô com isso, tô com aquilo". Não, não, você tá com energia ruim mesmo perto de você, entendeu? É. E não cabe mais preconceito. Eu vejo muito isso, as pessoas que normalmente chegam em alguma posição com muito dinheiro e falam com muita propriedade que o dinheiro não traz a felicidade, porque já esteve nessa posição. Vejo pessoas simples que às vezes moram em comunidades, moram em locais simples, mas que são riquíssimas, com família perto, com aquela alegria em comemorar, em poder chegar em casa depois do trabalho e ter uma família unida, e prover o alimento e ter e assim, o propósito traz isso, não é a questão do material, né, não é o dinheiro que traz isso, é o propósito que você coloca em cada coisa. E isso é muito interessante, você tá falando, porque assim, a gente não é contra dinheiro não, tá gente, muito pelo contrário, a gente gosta dele, ele é nosso amigo, né, Com Cíntia? certeza, Você não po recebo. recebemos, a gente só não pode ser apegado a ele. Você sabe uma pessoa que me lembra muito quando se fala, assim, muito de dinheiro? O Silvio Santos. Uhum, Nossa, e assim, como eu admiro o Silvio Santos, né, uhum. apesar porque ele saiu da pobreza mesmo, ele era um homem pobre, ele chegou ao patrimônio que teve e ele era uma pessoa simples. Sim, Você via que ele era simples, né. Por exemplo, o Ricardo Mello, que a gente tanto fala dele, saiu da pobreza, hoje ele, assim, é milionário e é uma pessoa super simples. Ele eu já conheci, né, pessoalmente. Ele é uma pessoa super e simples. que ajuda outras pessoas, né. E que ajuda outras pessoas e que vai é isso que a gente está falando aqui. E pra que ter preconceito, gente? Seja qual for, racial, sabe por quê? Um dia você vai morrer. Ah, vá, porque, ó, você não é pra sempre. Não, eu não sou, a Cíntia não é, você também não é, ninguém é, né. Aí você chega em outra vida. Aí você vai ser tudo aquilo que você foi preconceituoso com alguém. Aí você vai sofrer tudo aquilo. E se não for nessa, tá? Eu É. tô falando, assim, de uma questão, assim, racial, porque não troca, né, a cor, e uma questão até de países aí. Uhum. Mas sabe uma coisa que eu vejo, Cíntia, por exemplo, né, existem vários casos que a gente pode colocar. Eh, Deixa eu lembrar de um caso aqui. Ah, uma pessoa esse dia me falou assim: "Não, Ana, eu não vou ficar com a pessoa não, porque a pessoa, assim, tá um pouquinho fora de forma, né, num dos atendimentos, a pessoa tá um pouquinho fora de forma, eu não vou ficar com a pessoa não". E a pessoa realmente tem um corpo muito bonito, essa mulher. Uhum. E eu falei assim: se você vai para o hospital, para de ir pra academia, como é que você faz?". Você vê que é um preconceito que a pessoa estava no relacionamento, porque o corpo do rapaz não era perfeito igual o dela é. Sim. Cara, que é isso? É. Então, Triste, parem, né. gente, isso é triste, Vazio. porque Deus vai devolver. É. E Deus não é mau não, tá? Ele não, muito pelo contrário, Deus é muito bom. Só que aí vão lá em Jesus, cada um é responsável por suas obras. E no preconceito é ferro, você tá ferindo alguém, e com quem com ferro fere, Com ferro será ferido. com ferro será ferido. E depois não adianta reclamar, gente. Eu sei que quando a gente fala incomoda, incomoda. Mas igual eu falo, eu não vou dar, eu sempre brinco assim, né, quem me conhece mais, eu não vou dar balinha para diabético, eu vou dar insulina, que é o que vai curar, É isso. né. Estamos aqui para despertar, florescer. Sempre, né. Então vai doer, mas não vai doer mais. Não, É uma vez só. é uma vez só, é o que cura, gente, não tem jeito. É. A gente não tá aqui para passar a mão em ninguém. E quando às vezes a gente fala, incomoda, né, Cíntia. Uhum. Incomoda, eu sei que incomoda,
Mas assim como incomoda você, um dia me incomodou, um dia incomodou a Cíntia, por isso que a gente saiu do lugar. É E por isso. isso que a gente está aqui hoje para passar para vocês o que que é abundância, o que que é prosperidade. Né, Cíntia? E vamos para o nosso último Ah, daqui a preconceito, mas esse aqui vai render, porque é o preconceito com deficiências. nossa, É senhora, um gente, preconceito até dói. que eu queria até linkar com você sobre, às vezes, isso o que que esse sobre karmas. As pessoas que mais uma vez, gente, todo mundo tá passando exatamente pelo que precisa passar. E quando você tem um preconceito com alguém que está passando por uma condição temporária, de deficiência, né, física, vamos falar, né, a princípio. Aquela pessoa veio com aquela condição para pagar alguma coisa que aconteceu, muito provavelmente. Sim, Porque a gente vê, senão, fica muito desigual, né. Foi até uma sim, coisa que a gente colocou, por que que parece que tem gente que tem vida mais difícil que a outra? Por que que tem gente que nasce em 2 braços, em 2 pernas, sabe? Aí você fica: "Gente, mas não tem comparação", por isso que a vida é individual. Por isso que a gente tem que entender que a evolução é individual e o caminho também. Senão a gente pira. A gente acha que Deus é bom com uns e com outros não, mas não. Cada um está passando exatamente pelo que precisa passar. Então, eu queria que você falasse um pouco, tanto sobre o preconceito com pessoas com deficiência. Vou ficar aqui um pouco mais na deficiência física, tá? sim, A sim. princípio. Mas eu queria que você falasse também dessa questão dos karmas e do por que que a pessoa às vezes vem com deficiência. Nossa. Então, a deficiência, quando ela já nasce com essa deficiência, Deus não erra nunca, né? Quando a gente entende isso, a pessoa vem porque em outra vida ela fez alguma coisa, tá? Por exemplo, aí você fala assim, aí a pessoa geralmente pergunta, mas o que que a família tem a ver com isso? Tudo. Porque tudo é encaixado. O universo é como uma teia, espiritualidade trabalha muito junto para vir, né? Geralmente, sim, tinha uma pessoa que, vou colocar aí, né? Por exemplo, eu sou média, então às vezes eu vejo uma pessoa com deficiência, eu volto na outra vida da pessoa. É muito rápido, né? Eu vejo uma pessoa na cadeira de roda, eu vou lá e já vejo o que é que aconteceu, né? São pessoas geralmente que fizeram muito mal a outras, sabe? Por exemplo, a pessoa não anda hoje. Geralmente é porque cortou a perna de outro em outra vida, porque machucou a pessoa até a pessoa ficar acabada, ela vai voltar sem perna. Tá sem braço, a mesma coisa. Por exemplo, às vezes vem com uma deficiência de não existe muito, isso é muito comum, tá? Eh, por exemplo, de não se mexer, de ficar quase em estado vegetativo, vamos colocar aquela Paralíticos, né, assim, aquela paraplégicos, aquela de perna pra deficiência que baixo. vem, né, tem até um nome. Inclusive eu tenho uma pessoa da minha família que é assim, não tem controle motor algum, tá? Né, uma prima distante, mas eu tenho uma distante de primeiro grau, ela não tem controle motor algum, e ela foi suicida em outra vida. Então, quando você vem para essa vida aqui, ela foi suicida em outra. E se ela foi suicida em outra, ela vem dessa maneira para não conseguir tirar a vida dela, para ela passar todos esses anos. Então, quando você entende que não tem jeitinho na lei divina, que Deus não faz, jeitinho quem faz é brasileiro, Deus não. Você fez, você pagou. Cada um responsável por suas obras, de novo. A gente sempre vai lembrar isso, né? Então, a deficiência física geralmente é algo que você fez com o outro e agora você vem pagar. E o porquê que a sua família te acolhe? Porque com certeza você tem algum débito com essa família. Você tem algum débito. Tem um filme espírita que conta muito isso, até um filme muito bonito. Ih, agora me fugiu. Vocês vão ficar curiosos. Se eu lembrar, eu vou colocar no comentário. Chama Além da Vida? Não, não é Além da Vida, não. É outro. Que conta muito isso, sabe? Então você fez, você pagou. Aí quando você entende que quanto mais você se espiritualizar, que você vai deixando os preconceitos de lado, vai aliviando. Porque aí você vê uma pessoa. Eu, assim, nunca vi, eu pelo menos nunca vi uma pessoa, por exemplo, que é preconceito com deficiente. Pode ser que exista? Pode. Eu, graças a Deus, nunca vi. Acho que se eu ver, acho que aí vai me dar ira. Né? Porque, por exemplo, síndrome de Down. Uhum. As crianças que têm síndrome de Down, geralmente são crianças que não souberam usar espíritos muito inteligentes que não souberam usar a inteligência e hoje vem com
com a síndrome de Down, sabe? Uhum. Porque fizeram coisas que não eram legais. Gente, não é 100% não, cada caso é um caso, hein. Tudo aqui não é 100%, tá. Mas geralmente vem com essa questão, Essa condição, com essa condição, devido não ter usado bem o livre-arbítrio em outra vida. Aí eu te pergunto, você vai ser preconceituosa mesmo assim? né. E aí entra mais uma vez a empatia, né, da gente entender que o outro também tá na caminhada dele, que às vezes não é fácil aceitar. Eu sou mãe, você também, a gente se solidariza muito quando a gente vê mães passando, de repente, por situações, complicadas, né, igual conheci uma mulher recentemente que ela tem 2 filhos autistas, então assim, é um Nossa, fardo, pesado, o dia a dia ali é pesado. Eu tenho uma filha, graças a Deus, assim, sem nenhuma, condição, assim, e já é algo é desafiador. difícil, desafiador, né, o dia a dia do maternar e conciliar carreira e tudo. Sim. E a gente vê pessoas que passam por situações que elas não têm outra escolha a não ser fortes, né. E às vezes o marido abandona e às vezes, enfim, N condições que entram junto, e a gente realmente se solidarizar, a gente ajudar uns aos outros. Todos Sim, estamos passando por algo difícil, nem sempre vamos falar sobre isso, né, mas todos estamos passando. Então a gente tem que ter empatia pelo caminho do próximo, pelas escolhas do próximo. Às vezes, muitas vezes, se você estivesse no mesmo, na mesma situação, você tomaria o mesmo caminho que você julga, às vezes hoje. Às vezes o preconceito que você tem hoje é porque você não tá naquela pele, porque se você tivesse, você agiria da mesma forma. Ou você, ou pior, né. ou pior, ou se colocaria de uma forma que você não admite hoje. Então é a gente realmente entender que não é fácil viver pra ninguém e que a gente tem que ser solidário, sim, com Sim, nós mesmos e com o que os outros estão passando. e saber passar por essa prova, né, É Cíntia. isso. Você tá falando, eu tô lembrando da moça que trabalha lá em casa, né, a Josi. Ela recentemente tem 1 ano que a filha dela desencarnou, e a filha dela era especial. E eu conheci ela justamente 20 dias depois que a filha tinha desencarnado, e a filha desencarnou com 13 anos, né. E eu conheci, até hoje ela tá comigo, é uma pessoa, assim, que eu adoro, a gente se dá muito bem. Ela me ajuda em casa e ela fala assim: "Ana, eu cumpri minha missão direitinho", e eu sei que cumpriu. Que E quando lindo. eu olho aquilo, e a filha dela não falava, não andava, você olha que tristeza, e durante 13 anos ela só cuidou da filha. E eu tenho certeza que ela cuidou com todo amor, então ela passou pela prova dela. É isso. Porque, assim, tanto a filha passou, quanto ela passou, e soube passar. É. Acho que não tem sentimento melhor do que esse de dever cumprido, né? Oh, De você estar em paz com a vida que você tem e com o que você está fazendo dela. e porque no final da vida É é entre você e Deus. é isso. Exatamente isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muita gratidão, Ana, por estarmos juntas mais uma vez. Muita Sempre. gratidão a vocês que estão sempre nos ouvindo nas plataformas. Manda a sua dúvida, a sua sugestão. Se tiver algum assunto que te interessou mais, ou se você estiver passando por alguma coisa e quiser compartilhar com a gente, é só mandar no direct do Instagram, aqui também nos comentários. Vai ser um prazer bater esse papo com você. E a gente se vê no próximo episódio. Sim, e eu falo, gente, é com todo carinho. É com todo carinho, não assim, não tô julgando ninguém, mas eu tô falando com carinho para você despertar, para você florescer, porque é só assim que a gente consegue, tá Isso. bom? Florescer onde Deus te plantou. Com certeza. Um Cintia, beijo, pessoal. obrigada, Cintia, obrigado mesmo pela parceria de sempre, Eu tá? que agradeço, Ó, sempre juntas. beijo, galera. Tchauzinho. Em 15 dias a gente se vê.